Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui para o canal Ciência Exata. Mais uma aula de informática com questões atuais, questões de 2023. Então só isso já vale seu like, então clica aqui no botão do gostei para que você não se esqueça durante o vídeo. Se tiver alguma dúvida, põe aqui nos comentários. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem uma série de links importantes, como o link do canal Professor Lanzarin, plataforma Ciência Exata, Instagram do Ciência Exata. E também, se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades. Beleza? Bora para a primeira questão? Então vamos para a nossa primeira questão aqui, prova de São Bernardo do Campo, para o cargo de diretor, e como eu já falei na introdução, uma questão VUNESP 2023. Para auxiliar com a aquisição de um equipamento pela sua unidade de ensino, um usuário recebeu orçamentos de 5 empresas distintas, salvo em 5 arquivos diferentes em uma pasta local do seu computador com Microsoft Windows 7. Em sua configuração padrão, conforme a imagem a seguir. Bom, aí você vê a imagem de 5 arquivos ali. A gente vê pelo desenho, pelo ícone, né? É uma tabela aí, um X, que é um arquivo de Excel. Ao verificar que um dos arquivos estava com o padrão de nome diferente dos demais e tendo todos os acessos necessários para realizar a alteração, o usuário resolveu renomear tal arquivo. Para habilitar a função de renomear um dos arquivos, que ficou com um nome fora do padrão, o usuário seleciona o arquivo desejado e usa o atalho tal, né, que você tem que completar aqui, e em seguida digita o nome correto. Bom, e aí nós temos as alternativas F8, F6, F4, F3 e F2. Bom, a gente vê que uma questão com um texto bastante longo. E, na verdade, ele só quer saber qual que é o atalho utilizado para renomear. É uma questão sobre o Windows 7, configuração padrão, mas eu logo adianto que isso também serve para o Windows 10 e para o Windows 11, caso você esteja fazendo alguma prova ou utilizando um Windows mais atual, tá? Não muda. O atalho é o mesmo. Então a gente vê que lá a empresa 5, 4, 2 e 1, depois underline orçamento, e lá em cima a empresa 3 está fora, né? Vem orçamento, underline, empresa 3, os outros vem empresa primeiro, depois underline, orçamento. Enfim, vamos lá. Qual que é o atalho que é utilizado para você renomear o arquivo? E aqui mais uma observação. Serve para renomear arquivo e também serve para renomear pasta, tá? O atalho é o F2, tá? Resposta correta, então, a alternativa é, para você renomear tanto arquivo quanto pasta, você vai utilizar o F2, serve para Windows 7, 10, 11. Beleza? Então, vamos para uma questão Microsoft Word. A imagem a seguir mostra um parágrafo de um documento sendo preparado pelo meio do Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão. E aí a gente tem as palavras regimento escolar e projeto político-pedagógico. Nesse momento, o usuário selecionou todo o parágrafo e clicou em um ícone de formatação da fonte. O resultado dessa ação se vê na imagem a seguir. Aí a gente tem o mesmo parágrafo, naturalmente, ele mudou apenas a formatação, porém com uma outra formatação, né? Ele clicou em algum ícone lá que nós vamos descobrir qual que é. Assinale a alternativa que descreve o ícone de formatação de fonte utilizado conforme o enunciado. Então nós vamos aproveitar aqui, vamos passar por todos os tipos de formatação e vamos entender melhor. Olha só, a palavra regimento, ela está aqui em itálico, tá? Que vai significar o que o itálico? Significa que a letra vai ficar inclinada. Inclusive, o símbolo dela é o izinho assim inclinado, assim como está aqui no regimento. Já escolar tem esse traço aqui no meio da palavra que é chamado de taxado, tá? Taxado é esse traço no meio da palavra, como se ela tivesse sido riscado. Tanto o E quanto político está sublinhado. Lá no Word vai ter um ícone que é um Szinho com
um tracinho embaixo, significando que ele está sublinhado, S de sublinhado mesmo, tá? Aqui o pedagógico também é itálico, você percebe que ele está com o I inclinado, né? O meu desenho aqui até não ficou inclinado, eu esqueci na hora de fazer, mas é um Izinho inclinado aqui. E projeto, diferente de todos, está o quê? Ele está com negrito, né? Que é uma linha com um traço mais grosso, uma grafia, calibre de grafia mais grosso, que vai ser um N mais grosso que vai estar lá na página inicial do Word. Bom, passando para baixo, a gente vê que escolar, que era o taxado, permaneceu taxado. Então, ele não clicou no taxado. O E sublinhado continuou sublinhado, o pedagógico, o político também continuou sublinhado, então não é sublinhado. O itálico. Bom, itálico foi uma das coisas que mudou. O regimento estava itálico e passou para ser regimento comum, né? Sem ser itálico, ou seja, tirou a inclinação da letra. E ele é uma palavra que não está taxada, não está sublinhada e não está em negrito, ela está apenas em itálico, e a gente vê que acontece o mesmo aqui com pedagógico. Então, a gente sabe que o itálico saiu. Aí que está lá, pincel de formatação e limpar formatação. Assinale a alternativa que descreve o ícone de formatação da fonte utilizado conforme enunciado. Como a gente percebe, ele seleciona todo o parágrafo e clica num ícone e faz o quê? Muda uma única característica, que é as palavras que estavam em itálico passam a não ser. Então, com isso, ele só pode ter clicado em itálico, tá? Resposta correta, alternativa C, tá? Primeiro parágrafo estavam com palavras com itálico selecionado. Quando ele clicou no itálico, que estava o ícone, como eu falei, selecionado, deseleciona, e o que está em itálico passa a não estar mais. O que não estava em itálico continua sem estar em itálico, tranquilo? Ou seja, ele tira, ele desabilita o itálico para toda a formatação, que no caso aqui é a formatação do parágrafo inteiro, né? Desculpa, a formatação. Ele desabilita o itálico para toda a seleção, que no caso aqui é a seleção do parágrafo inteiro. Por que não pincel de formatação? Porque o pincel de formatação, você clica nele, ele vira o cursor do mouse muda, ele vira um pincelzinho que você pode selecionar algo, né? Na verdade é o contrário, você seleciona algo, clica no ícone do pincelzinho e aí você arrasta esse pincelzinho para onde você quer levar aquela formatação e passa por ele. Então, se nós tivéssemos selecionado o parágrafo, clicado no pincelzinho, que é o pincel de formatação, e passado novamente em cima desse mesmo parágrafo, não faria sentido nenhum, né? Continuaria. E limpar a formatação teria deixado tudo sem itálico, sem taxado, sem negrito e sem sublinhado. Ficaria tudo com essa formatação simples aqui, básica, da palavra regimento, onde não tem itálico, não tem taxado, não tem negrito e não tem sublinhado, tá? Então, por esses motivos, tanto o pincel de formatação quanto limpar formatação estão errados. Então, só confirmando que o que foi clicado foi o ícone de itálico, letra correta, alternativa C. Então, vamos agora para uma questão de Excel. Um objetivo de atribuir salas de aula de acordo com a quantidade de alunos de cada turma, um usuário elaborou a planilha exibida a seguir por meio do Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão. As colunas A e B mostram as turmas e suas respectivas quantidades de alunos. Na coluna C, foram colocadas fórmulas para determinar em qual corredor deve estar cada turma. Sabendo-se que o corredor A ficam salas para turmas com até 20 alunos e no B ficam as demais salas. Na é a alternativa que apresenta a fórmula aplicada na célula C2, conforme o enunciado. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma planilha com a quantidade com o nome de turmas, turma 1, 2, 3 e 4. Isso acontece aonde? Essas turmas estão aqui na coluna A, tá? Então, coluna A, aqui é o título dessa coluna inteira. Na coluna B, nós temos a quantidade de alunos, beleza? Aqui na linha 1, nós temos o título, né, na nossa tabela, onde turma, quantidade, corredor. E já aqui na linha 2, nós temos a turma 1, que tem uma quantidade de alunos
é 15 e a função determinou que deve ser no corredor A. Então vamos lá, qual que é a regra, né? Então, pergunta também sobre C2, onde eu circulei aqui. Aqui nós temos a coluna C, aqui nós temos a linha 2, a junção das duas é a C2, que é essa célula aqui onde eu circulei o A. Então, qual função que ele colocou ali, qual fórmula, né, para que entendesse o 15 e falasse se é A ou B? A regra é o seguinte, no corredor A, ficam turmas com até 20 alunos, ou seja, o A ele tem que ser menor que 20. Então, se a turma tem menos que 20, vai para o A. Até, né? Ou seja, maior ou igual. Então, os demais, que é o quê? Maior que 20, vai em B. Então, para ir no corredor B, tem que ser maior que 20. Beleza. Então, a gente trouxe um A, né? E é 15. A gente tem A aqui na condicional? Não tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui, vou fazer a função ensinando e a gente acha a resposta lá, tá? Eu percebo que aqui na condicional ele já usa, ele não usa o A, ele usa o B. Vocês vão entender melhor. Uma condicional se começa como qualquer outra fórmula com um igual. A gente chama a função que é o se, beleza? Abre e a primeira coisa que a gente vai fazer é a condicional. Eu poderia colocar se A menor ou igual a 20 e continuar. Mas ao olhar para as nossas alternativas, a gente percebe que só tem B. Bom, primeira coisa tem que ser B2, tá? Por quê? Dentro da C2 refere-se ao valor que está em B2. Então, todas essas que tem só B, a gente corta. Então, não é a C, não é a D e não é a E, tá? Então, vamos lá. Se B2 tem que ser o quê? Até 20 alunos, corredor A. Mais que 20, ou seja, D+, corredor B. Então, se B2 maior que 20, aí você já vinha a resposta lá em cima, mas tudo bem, vamos continuar. Se B2 maior que 20, a gente põe um ponto e vírgula e traz a resposta se essa condição for verdadeira. Se B2 maior que 20, traz o quê? Traz B. Como B é um valor de texto, a gente coloca entre parênteses, tá? Então, entre parênteses B. Então, se B2 maior que 20, B. A gente coloca mais um ponto e vírgula, que é o senão. Vai trazer o quê? Vai trazer o senão. Então, se não for maior que 20, ou seja, menor que 20, vai trazer o quê? Vai trazer o A, entre aspas, dupla novamente. Fecha parênteses, porque acabou a função. Tranquilo? Então, vamos de novo. Se B2 maior que 20, B. Se não, A. Está aqui. 15 é maior que 20? Não. Então, não traz B, traz A. Resposta correta. Alternativa B. Agora nós vamos falar sobre drive, uma questão que cai na VUNESP. É claro que ela não é tão comum como uma questão de atalho, que a VUNESP gosta demais, mas é uma questão que tem caído bastante ali, tem saído um pouco para o Google, tem saído um pouco daquele universo VUNESP de só atalhos, somas máximo, mínimo, que cai muito, e tem expandido um pouco mais, tá? Então é bom prestar atenção nesse tipo de questão. Observe a imagem a seguir que mostra a opção Meu Drive do Google Drive em sua configuração padrão, sendo clicada e abrindo um menu de opções. Então você vê o Meu Drive aí, setinha para baixo, a gente tem ali uma série de ícones enumerados, 1, 2, 3, 4 e 5, que são as nossas alternativas, e pede assinale a alternativa que apresenta o número posicionado ao lado do ícone de nome upload do arquivo. Para quem não sabe, o upload é quando você vai subir um arquivo, né, para a rede. Você vai subir, vou subir esse vídeo aqui para o YouTube. Se eu fosse baixar, se eu fosse pegar o vídeo no YouTube, baixar e colocar no meu computador, eu estava baixando. Eu tenho esse vídeo aqui no meu computador, estou produzindo ele aqui no meu computador e vou subir ele para o YouTube e você vai assistir na sua casa. Eu poderia estar fazendo o quê? Eu poderia estar subindo esse vídeo para um Drive, né? E lá no Drive eu tenho provas salvos e eu quero pegar essa prova que está no Drive e passar para o meu computador. Então eu baixo, faço um download, beleza? Então nós estamos falando um upload, nós vamos subir. O up tem a ver com subir, down tem a ver com descer, tá? É básico para alguns, mas para outros pode não ser, o canal é para todo mundo, beleza? Então vamos lá. Vou te mostrar aqui como é que é a carinha do Drive.
tá? Ele vai ter esse novo aí para você criar, entre outras coisas, dentro do Drive, você cria uma pasta, né? E ali, já selecionado de azul, tem o meu Drive, que é o que aparece ali na nossa questão. Então, eu dou um Enter, né? Eu clico, desculpa, eu dou um Enter não, eu clico no meu Drive, o que que acontece? Vem lá o que a gente viu. Então, aquela pastinha, opa, ficou aparecendo aqui no cantinho, ó. Essa pastinha aqui, a gente vê que ela é o quê? Nova pasta. Essa folhinha dobrada na posição vertical, ou seja, para cima, é o upload de arquivos, tá vendo? Essa aqui, ó, que já é mais uma pastinha, pode confundir, tá? Ela tem uma orientação horizontal, e ela tem uma setinha para cima, no sentido de up, de subir, upload de pasta, tá? Então essa aqui parece uma folha, arquivo, essa aqui parece uma pastinha, um folder, um upload de pasta, beleza? Nós já temos a nossa resposta, mas vamos passar. Temos aqui documentos do Google, planilhas do Google, e o formulário do Google aqui, nada mais, nada menos do que vocês estão vendo na sua tela. Deixa eu limpar a tela aqui para a gente voltar para a questão. Beleza. Lembraram lá? Esse aqui é um folderzinho com mais, nova pasta. O arquivo com a setinha para cima, upload de arquivo. A pastinha com a setinha para cima, upload de pasta. A gente quer o quê? A gente quer upload de arquivo. Então a gente quer essa aqui, está representada pelo número 2. Então a nossa resposta correta é a alternativa A de arquivo. Então, pessoal, essa aqui é uma questão também que a VUNESP adora. Essa aqui é aquela questão que você tem que acertar, porque todas as provas quase caem algo parecido, tá? Olha só, com o intuito de marcar uma reunião com uma equipe da Secretaria de Educação para planejar e avaliar ações pedagógicas, um usuário preparou o seguinte e-mail no gmail.com em sua configuração padrão. A gente tem ali o campo D, ele colocou João, para Maria, Beatriz e Fernando. Esse CC, Copa Carbono, muito entendido também como com cópia, para Rita. E o de baixo, CCO, com cópia oculta, Rodolfo. Assunto nada mais é que o título daquele e-mail, melhor data para a reunião. Então, no corpo do e-mail foi solicitado que cada um, ao responder, usasse a opção responder para todos. Todos responderam a mensagem seguindo a solicitação. Considere que todas as mensagens foram enviadas e recebidas com sucesso. Assinale a alternativa que contém o nome para o qual não chegou a resposta enviada por Beatriz. Então, nós temos a alternativa A, Maria, B, Fernando, C, Rita, D, Rodolfo e E, João. Bom, vamos entender o que significa cada um desses campos aqui. Um é muito intuitivo. O campo D fala de quem está enviando. Por quem que está enviando? João. João está enviando, né? Então ele está aqui no campo D. Para quem que ele está enviando? Está em para. Está enviando para Maria, para Beatriz e para Fernando. Esse com cópia aqui significa, né, que a mensagem não é para Rita, que é a pessoa que está aqui no campo, porém quer-se que João quer que Rita saiba, leia a mensagem. Então, Maria, Beatriz e Fernando vão receber a mensagem para eles e Rita também vai receber o e-mail, mas ela está alertando aqui que ela está com cópia, é para ela ler, né? Aí ela vai responder, né, ali se ela quiser, mas o e-mail não é para ela, tá avisando que ela está com cópia. Se ela quiser responder, ela pode. Já aqui, ó, CCO é o com cópia oculta, significa que Rodolfo também está em cópia. Mas ao contrário de Rita, Rodolfo não é visto por ninguém. Maria vê Rita, Beatriz vê Rita e Fernando vê Rita. Todos eles sabem que o e-mail é para ele e que Rita está em cópia. Porém, Rodolfo está em cópia, só que ninguém sabe. Por isso que tem um ozinho aqui de oculto. Quando eles vão, conforme solicitação, responder para todos, quem que vai receber? O João vai receber, porque ele está no de, foi ele que enviou o e-mail. A Maria vai receber, porque ela está no para. A Beatriz, que não está nas opções, vai receber porque está no para.
O Fernando vai receber porque está no para. A Rita vai receber porque está com cópia, e todos sabem que ela está com cópia. Porém, o Rodolfo não pode receber, porque ele está com cópia oculta, ou seja, ele está ali escondidinho, vamos dizer assim. Então, ao responder para todos, todos vão... Desculpa, a Beatriz não vai receber porque foi ela que mandou, né? Eu falei que ela não estava nas opções, é óbvio. A Beatriz não vai receber, obviamente, porque foi ela que respondeu. Ela não vai receber porque foi ela que respondeu, óbvio. Mas enfim, o Rodolfo não vai receber porque ele está com cópia oculta, tá? Então a resposta correta é a alternativa D. Assinale a alternativa que contém o nome para a qual não chegou a resposta enviada por Beatriz. Alternativa D, Rodolfo. Rodolfo não recebeu por quê? Porque estava em cópia oculta. Porque senão seria muito fácil para quem recebeu um e-mail descobrir quem está em cópia oculta. E se fosse para quem recebeu o e-mail descobrir quem está em cópia oculta, ele não adiantaria nada colocar ele como oculto, né? Então, resposta correta, alternativa D. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido. Se curtiu, deixa seu like aqui embaixo. Se tiver dúvidas, põe aqui na caixa dos comentários. Agora que acabou esse vídeo, você pode passar lá no meu canal do Professor Lanzarin, e se inscrever lá também, beleza? Até a próxima!